Tá live. Então, boa noite aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo e que vai assistir a gravação desse vídeo. Nesse primeiro momento aí, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Medicina Eurípides Barçanufo, que com toda a sua disponibilidade, né, e vontade de ter excelência no serviço da saúde, está dando essa oportunidade para a gente bater esse bate-papo especial com essas pessoas maravilhosas aí que a gente está reunindo hoje. Agradecer assim a equipe técnica e a diretoria que tem trabalhado aí para implementação de um projeto terapêutico moderno e eficaz. Agradecer assim ao nosso sistema de saúde, o SUS, que foi uma conquista popular, que ele cada vez mais possa só se fortalecer, e dizer assim que reverberando a partir dessa conversa nossa, nós estamos assim atingindo 13 municípios aqui da região que repassam financeiramente recursos do SUS para o hospital. Dizer que o hospital de psiquiatria aqui de Anápolis, ele envolve várias instâncias, inclusive Ministério Público, Judiciário, também representa dentro do movimento espírita um grande exemplo de hospital psiquiátrico. Também queria agradecer assim todo o trabalho que foi feito, que começou assim com a humanização da psiquiatria e com o tempo foi aprofundando, e hoje a gente tem várias leis e diretrizes aí na questão das práticas integrativas complementares. Para esse primeiro momento, para a gente, da nossa conversa, para a gente valorizar, assim, e entender o contexto de tudo que a gente vai falar, eu vou querer, assim, apresentar para todos que estão assistindo e ouvindo os participantes dessa roda de conversa de hoje. No primeiro, aproveitando aqui que está aqui do meu lado, eu queria apresentar para todo mundo o Dr. Jorge, que ele representa assim a parte técnica do hospital. Ele também assim ele é palestrante espírita internacional que envolve o tema medicina e espiritualidade, no caso, o espiritismo. E de alguma forma, assim, também poder dizer que é um prazer, doutor Jorge. Vem, aparece aí, fala com o pessoal um pouquinho. Conta a sua Eu vou história. ficar aqui só na retaguarda. A alegria estar com o Daniel, Rogério, Caio. Essa turma não é brincadeira, a gente olha em práticas integrativas e medicina alternativa e complementar, nós pensamos que é um bando de gente que não tem fundamentação científica nenhuma, né? E vocês vão ver aqui na nossa live, no correr da nossa live, no correr da nossa filmagem, vocês estão tratando com pessoas, nós estamos conversando com pessoas que têm fundamento científico, conhecimento que pode acrescentar em muito para a nossa prática médica tradicional. Foi pensando nisso que o INSEB trouxe o projeto de práticas integrativas e complementares em medicina. É uma alegria estar com vocês. Agradeço muito a disponibilidade, Daniel, Rogério, Caio. Essa turma
é da pesada. Eu sou pesado na balança, mas essa turma é pesada no conhecimento e na prática científica. Alegria estar com vocês. Então tá. O próximo participante que eu vou apresentar, sim, ter a honra de apresentar, é o nosso amigo Daniel, que foi coordenador da naturologia um tempo. Conheci o Daniel fazendo estágio no projeto de fitoterapia da faculdade, Linha Verde. Ele cuidava assim mais da parte lá do laboratório, e eu era mais lá do horto, plantando, metendo a mão na terra. E ao longo desses anos aí, pós-formado, o Daniel vem aí com uma trajetória aí meteórica. Conta pra gente um pouquinho aí, Daniel, sobre você. Então, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar dividindo esse momento com vocês. Eu sou bacharel em naturologia, depois fiz especialização em medicina chinesa e também em estética. Depois fiz mestrado em epidemiologia e saúde coletiva aqui pela UFSC e atualmente estou terminando meu doutorado em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, meu doutorado é acupuntura auricular para depressão, né, um ensaio clínico randomizado. Após isso, eu sou professor da Unisul há 12 anos, estou como editor científico da primeira revista indexada da área de terapias complementares do Brasil, de amplo aspecto, né, que é a Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares. Estou nas entidades da naturologia em prol do fortalecimento da profissão e das PICs, né, que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, que nós temos o paradigma dominante, o modelo biomédico com seus diversos profissionais, e a gente também tem o paradigma vitalista com seus diferentes profissionais que devem trabalhar em conjunto em prol da saúde do usuário, né? Então a gente percebe aqui a diversidade de profissionais, né? Então dentro de um hospital ou do Sistema Único de Saúde a gente pode ter um médico acupunturista, como o Dr. Rogério, médico homeopata, o fisioterapeuta que trabalha com osteopatia, quiropraxia, o naturólogo, o quiroprata, e os demais profissionais de PICs, né? Então as PICs são multiprofissionais, é interessante abordar isso, de tão ampla que são, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem faculdade de naturologia, de musicoterapia e de quiropraxia, e lá fora a gente tem faculdade de medicina chinesa, de medicina Unani, de yoga. Então, as PICs são um universo muito grande, né? Mas tem algumas características em comum, como esse aspecto do vitalismo que eu comentei. Então, é uma honra esse convite, e já fui presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, hoje estou como diretor de Relações Institucionais. Então, obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouco falando das PICs na saúde mental. Beleza. Então, próximo participante que eu tenho a honra de introduzir é Dr. Rogério, mais conhecidamente como Caraí Rogério. Vou explicar um pouquinho para o pessoal rapidamente aqui, porque Caraí, depois que eu saí do Linha Verde lá com o Daniel, eu fui fazer projeto de pesquisa em aldeia indígena e tive a honra de conhecer a pessoa do Rogério, que na época, assim, era o único médico que eu conhecia, assim, que respeitava os saberes tradicionais. Para o Guarani, o Caraí é o doutor, é aquele que conhece estudou a vida toda para cura, para saúde. Então, assim, legal esse olhar que você já vinha trazendo, e aí depois chegou aí, entrou para a coordenação junto com o grupo que você faz parte, ajudou a implementar as PICs em Florianópolis, com esse trabalho todo. Conta para a gente um pouquinho aí, Caraí Rogério. Não, muito bem. Primeiro,
Primeiramente, quero dizer que é uma alegria aqui, uma honra também estar com vocês aí, com o Daniel, contigo, né, Derek, que a gente se conhece desde essa época dos Guarani ali, né, o Caio também, que eu não conheço, estou curioso para escutar melhor o que ele vai falar aí para nós, e a Neila também, que eu acho que está nos escutando, mas fechou a câmera ali, porque estava numa... estava ali com o neném, até achei legal ela aparecer ali, com o neném dela no colo. Mas então, eu sou médico já formado há um certo tempo. Eu trabalhei primeiro como médico de família, assim, no centro de saúde. Aí depois eu conheci a medicina indígena, né? E foi lá que... E aí, na verdade, meu nome é lá entre o nome Guarani, Carecandu e o Idiumirim, né? Todo esse trabalho que a gente fez lá já era um trabalho assim de estar incluindo e de estar integrando, né, as ações entre a medicina convencional, entre, no caso, o meu papel ali representando a medicina convencional e o que ela pode fazer também por esse povo, e ao mesmo tempo ali como um aprendiz mesmo, né, que do pajé, que então que ele nos ajudou e sempre nos guiou nesse caminho. Ele tinha uma visão também muito clara, e quando saí dali eu mantive e quando eu deixei as aldeias eu mantive essa amizade, mas eu fui trabalhar na prefeitura de Florianópolis e também eu me especializei nesse tempo em saúde pública e depois em acupuntura, né? A acupuntura foi a residência médica aqui do Hospital Universitário, que também é um dos poucos lugares no Brasil que oferece essa opção de residência em acupuntura. Fiz também, aí acabei me especializando também na área da dor, então eu fiz um R3 em dor, e que isso para mim fecha muito depois com o trabalho que eu assumi aqui, apoiando aqui a CEPIC, porque eu acho que a dor é uma condição assim que eu tendo esse estudo também da toda a parte da neurociência da dor, a gente vai tendo mais elementos ainda para integrar com a parte das PICs, né? Então a acupuntura é o maior exemplo de uma PIC que a gente utiliza para tratamento da dor, né? Então a dor, ela realmente é o local onde a gente observa mais a limitação que a biomedicina tem enquanto tratamentos, né? Tratamentos físicos, cirurgias, medicamentos, e o quanto que as PICs, as práticas integrativas, trabalhando de forma integrativa mesmo, complementar ao tratamento biomédico, o quanto elas têm a acrescentar em qualidade, né, em satisfação, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, e é realmente essa missão aí que eu me sinto contente de poder estar trabalhando com e encontrar outras pessoas, no caso, meus colegas ali da CEPIC, que também fazem um ótimo trabalho, e a gente está conseguindo assim expandir as PICs dentro da rede básica de Florianópolis, que aqui, na verdade, a força do nosso movimento, a gente tem sempre essa coisa democrática, assim, né, meio horizontal entre nós. A força do nosso movimento é a demanda da população, que eles gostam muito e procuram e pedem PICs, e também dos profissionais de saúde aqui do município, que desde sempre tem esse interesse, assim, essa vontade de oferecer alguma coisa a mais para a população. Então, eu muito agradecido pela oportunidade e espero aprender bastante com vocês também. Beleza. E só fazendo um parênteses aí, doutor Rogério, dentro da psiquiatria, essa conexão assim entre o sutil, onde que 1 mais 1 é igual a 2, ela é muito grande também, né? Onde a bioquímica do corpo e o pensamento, a emoção, elas se entremeiam, né? É muito rico mesmo, assim, a gente está dentro desse contexto, poder estar falando das PICs. E aí a gente vai chegar um pouco mais na frente a abordar sobre isso. E agora, sim, com muita alegria, né? E igual você também, o Dr. Rogério falou, assim, de ver um momento tão bonito, assim, de uma mãe amamentando e questão da vida, e tem a ver com tudo, com o momento, assim, honrar, assim, todo o esforço de estar presente aqui, como mãe, como pessoa, tudo que já fez. Esses meses aí atrás eu assinei minha carteira e consegui ver lá na minha carteira, assim, escrito naturólogo.
E eu agradeci muito a essa pessoa que está aqui, que eu vou apresentar agora, que é a Neila. E eu sei, assim, que a sua história de vida, a sua contribuição tem muito com isso. Agradeço mesmo, assim, ao poder ver assim, a naturologia dentro de uma carteira assinada. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua história, para a gente, assim, enriquecer o nosso contexto da nossa conversa hoje. Pode falar que o áudio está ligado. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Derek, pelas palavras, pelo carinho. Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui, colaborando mais uma vez com essa construção. Sou Neila Lopes, naturóloga, já formada aí 10 anos, e desde sempre atuando nas lideranças, junto aos centros acadêmicos, em prol do desenvolvimento da formação acadêmica na época. E é assim que eu vim para Brasília após a conclusão do bacharelado, eu caí dentro do Congresso Nacional, também na busca de mobilização, de articulação política, de divulgação de uma política pública de saúde que muito nos respaldava, né, enquanto abordagem de cuidado, que é a PNPIC, uma portaria instituída pelo Ministério da Saúde desde 2006, e nessa caminhada no Congresso Nacional, em prol também do reconhecimento do profissional naturólogo e da Política Nacional de Práticas, eu fui colaborando, né, de uma forma voluntária pela Frente Parlamentar, onde a gente pôde sensibilizar vários pares, né, em defesa desta política pública de saúde, que ainda era desconhecida e até então marginalizada pelo próprio Ministério da Saúde. Então, minha caminhada começou por amor, né, pelas PICs, pela naturologia. Nessa caminhada, eu pude me desenvolver enquanto uma articuladora. Nós temos aí não só essa frente parlamentar, mas uma rede que foi construída no âmbito nacional, que chama Rede PICs, Rede de Atores Sociais em Práticas Integrativas e Complementares. É uma rede que atua de uma forma horizontal e que os atores se articulam para fortalecer, tanto no local e quanto de âmbito nacional. A partir do âmbito nacional, do fruto da articulação política junto à frente parlamentar, pressionando ministério, a gente conseguiu aí o Consórcio Acadêmico Saúde Integrativa e o Observatório Nacional de Práticas Integrativas, ambos aí custeado pelo próprio recurso público do Ministério da Saúde. Então, é uma caminhada eu vejo de bastante luta, mas que nos proporcionou muita união enquanto, para além de naturólogos, né, para além de profissionais atuantes em PICs, mas nesses diversos âmbitos, né, político, acadêmico, ensino, assistência, movimentos populares, né, que dialogam de uma forma muito comum junto ao SUS, né? Então, assim, que é a construção coletiva, né? Voltando aí já a esse olhar da construção do SUS. Então, minha caminhada é essa, né? Ao longo desses 8 anos, 20 anos, né? 2 anos aí eu exercendo um pouco da maternidade. Sou mãe de 3 filhos, Maria Eduarda, Pedro e Maria, agora recém-chegada Maria Fernanda. Então, sou mãe de 3, mas também mãe de vários outros, nessa sensibilização também em prol das práticas integrativas. E é isso. Ainda não tive tempo de fazer minha caminhada acadêmica, mas logo, logo a gente começa, assim que os filhos começarem a caminhar um pouco. E o que eu trago para vocês hoje é um pouco daquilo que a gente consegue do âmbito legislativo, do âmbito de normativas infralegais,
de recomendações internacionais, enfim, é algo que a gente possa trazer para trazer um pouco um norte, né, o caminho das pedras da institucionalização dessas práticas, tanto na assistência primária, secundária, terciária, e no caso aqui do hospital. Tá bom? Legal. Então, uma boa Legal. Nosso bate-papo, Neila, vai ser assim dividido em mais ou menos 3 pequenos momentos, né? E isso que você está falando aí, especificamente, vai ser o nosso segundo momento, e aí a gente vai explorar bem claramente, assim, para ajudar todos os atores de saúde que estão assistindo e vão assistir, as secretarias de saúde, o pessoal também da administração dos hospitais, a estar norteando isso, porque isso, na verdade, é o X da questão. Muitas pessoas até me perguntam porque sente, assim, uma carência de conhecimento para poder estar realizando e, de forma legal, estar adquirindo recurso, repassando verba, esse tipo de coisa. Então, assim, com muita alegria e também, assim, com muita honra, das 4 pessoas aqui hoje desse bate-papo, das 5, né, com o Dr. Jorge também, o que eu estou conhecendo agora, assim, é o grande amigo Caio, que é uma pessoa, assim, que vem desenvolvendo também um trabalho, assim, exemplar, espetacular, atendeu, assim, o nosso chamado de pronto atendimento aí. Quem passou o seu contato, Caio, vou já entregar, foi a Neila. Então, assim, agradecer aí a sua presteza e pedir para você, irmão, contar um pouco aí sobre a sua trajetória, para a gente contextualizar aí a nossa conversa e dar aprofundamento no assunto. Bom, queria agradecer. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão interessante que é a saúde integrativa e saúde mental, que eu acho que é um tema polêmico e cujos recursos integrativos têm muito campo de atuação, como a gente vai ver um pouquinho ao longo dessa conversa, né? Eu sou naturólogo de formação, atuo na clínica há 12 anos e também fiz mestrado na USP, na Faculdade de Saúde Pública. Segui uma carreira de pesquisa desde então, né, de alguma forma. Agora eu estou na vice-presidência de um órgão de pesquisa, chama Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. É um hub de universidades e pesquisadores que junta os pesquisadores em torno da produção acadêmica na área de medicinas tradicionais, práticas integrativas e complementares, né, para estimular a produção, para aumentar a qualidade da produção e para sintetizar também as evidências científicas que existem atualmente na área. Então, é um trabalho que a gente tem feito bastante. Eu também sou presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, entrei agora como presidente da SBNAT, e tenho atuado em várias frentes aí das práticas integrativas, inclusive auxiliando a Neila um pouco nesse campo político, né? O Daniel também é muito atuante, né, nesse campo. A gente acredita que existe uma visão da saúde a ser aprofundada e que a ciência ela pode auxiliar muito nesse aprofundamento, desde que ela saia também um pouco da abordagem convencional e que a gente possa explorar cientificamente outras visões e outras formas de entender o ser humano e de lidar com o processo de saúde e doença, né? Então, esse é um pouco do trabalho que eu venho apoiando aí do consórcio brasileiro de saúde integrativa, né? Beleza. Então, assim, como moderador da noite, então eu vou fazer uma pergunta simples e aí a gente vai passar um tempo para cada um discorrer, mas na sua visão,
qual que é a justificativa das PICs nos hospitais? Então, vou seguir a apresentação que eu fiz pelas pessoas, por ordem que foi feita a apresentação, então fica mais fácil aí da gente ir preparando. Né? E eu vou deixar o microfone de vocês aberto também, de que, de alguma maneira, assim, educada, aí a gente possa contribuir com a fala do colega no momento que ele está falando. Tudo bem para vocês? Então, pela ordem, então, eu vou começar com o Daniel, né? Então, Daniel, a gente falou um pouco sobre aí a questão do modelo biomédico atual, falamos sobre essa questão bioquímica e do comportamento, a questão de toxicidades de remédio, falamos sobre os aspectos sutis da personalidade humana, falamos da multidisciplinaridade das equipes na montagem do projeto. Justifica aí para a gente um pouco as PICs. Então, acho que a gente poderia começar a falar das PICs, que ela tem esse paradigma vitalista, esse paradigma diferenciado, né? E eu acho que uma das principais contribuições das PICs para o hospital, para a saúde mental, é essa nova cultura, vamos dizer assim, ela não é tão nova, essa nova forma, essa nova abordagem no campo da saúde, que parte do pressuposto de uma visão mais salutogênica, né? Em detrimento de outra mais patogênica, vamos dizer assim, que preza pelo cuidado singular e multidimensional do sujeito, do nosso interagente, como a naturologia chama, do usuário, ou seja, vai para além do aspecto físico, né, bioquímico da saúde mental, que incorpora as relações sociais, ambientais, espirituais, nesse processo vida, saúde e doença. Outra questão desse paradigma também que a gente pode ressaltar é o aspecto da transdisciplinaridade, da complexidade. Eu acho que eu vou deixar para o Caio abordar um pouco, ele tem bastante estudo sobre isso. E uma característica que eu acho que a gente não pode deixar de falar é que essas práticas estão presentes na nossa cultura, né? A natureza como uma força mediadora, que são de baixo custo, tem poucos efeitos colaterais. O Caio também vai abordar que temos muita evidência científica, existe um preconceito que essas práticas não são científicas, né? Eu posso dizer do meu campo de estudo do doutorado, a gente tem mais de 50 ensaios clínicos de acupuntura para depressão, né? Ensaios clínicos grandes, com revisão sistemática e meta-análise pela Cochrane, que é o principal, que é uma instituição não governamental que resume evidência. Então, acho que também o Caio, como membro do consórcio, pode abordar esse aspecto das evidências. E no âmbito político, acho que a Neila e o Rogério podem também contribuir nesses aspectos econômicos das PICs, né, do que eu falei, do baixo custo, no aspecto da pessoa ter o direito de escolha de como ela quer ser tratada, né? Então, eu venho de uma família que, desde quando eu sou pequeno, a gente é tratado com os recursos naturais, né? Então, as pessoas têm esse direito de escolha de qual modelo, de qual perspectiva ela quer ser cuidada. Acho que esse campo da política é interessante a gente abordar. E dentro da saúde mental, assim, no aspecto dos transtornos mentais, acho que também cabe ressaltar que essas práticas, elas vão atuar no indivíduo de uma forma mais integral. Então, quando a gente vai atender esse sujeito, assistir, cuidá-lo, a gente vai abordar todas essas dimensões que podem ter afetado e que ela está hoje em sofrimento psíquico.
e a gente pode aliviar esse sofrimento através dessas práticas, seja o uso da acupuntura, das plantas, do yoga, da meditação. Então, acho que a minha contribuição seria essa, depois posso contribuir com a fala dos colegas. Beleza. Fiz um pouco, até joguei eles, falei alguns assuntos que eu acredito que eles possam contribuir mais do que eu. O doutor Rogério também, por estudar dor, a gente sabe dessa relação, a maioria das pessoas que procuram as PICs é por alguma questão relacionada à dor ou à saúde mental, né? Então, muitas pessoas procuram as PICs nessas condições. Rogério, eu acho que você está mudo. E o legal do Rogério falar é que muitas doenças de dor têm relação com a saúde mental. Olha a prevalência de fibromialgia. Na verdade, a maior comorbidade da dor crônica é justamente a depressão e a ansiedade, né? São as doenças assim que, basicamente, assim, de 50% a 60%, se você vai pesquisar o portador de dor crônica, ele tem alguma manifestação, ou assim, às vezes até um quadro franco de ansiedade e depressão, é o mais comum, né? E não é à toa que até os medicamentos mais usados para dor crônica são os antidepressivos, né? São alguma classe de antidepressivos, né? Então, esse é um aspecto muito importante da dor e que, inclusive, é uma das coisas que vem provocando uma mudança de paradigma dentro da medicina, né? A própria acupuntura, ela, no início, ela também, até hoje, ela ainda enfrenta muito ceticismo dentro da classe médica, né? Mas ela já conquistou um espaço porque praticamente o mecanismo da acupuntura, se tem uma boa compreensão, não de todo, mas de uma parte significativa dele que nos permite, né, fazer os ensaios clínicos e observar a eficácia clínica, observar a efetividade para vários tratamentos, né? E esse é o movimento que existe já desde lá da Organização Mundial da Saúde, na segunda metade do século XX, que junto com os sistemas universais, com a atenção primária à saúde, recomendou a incorporação das medicinas tradicionais, né? Aqui no Brasil evoluiu para essa questão das PICs, porque concomitante a isso, né, a industrialização e o estabelecimento dos sistemas de saúde, também o Ocidente começou a conhecer mais outras práticas, como a acupuntura, como a yoga, né, como a Ayurveda, e o Ocidente realmente começou a ver que existia alguma coisa ali que era diferente, né, e que aquilo precisava principalmente ser um parâmetro para incorporar o que as populações já usavam. A gente sabe que aqui no Brasil, 80% da população usa algum tipo de planta medicinal, né, para tratar coisas leves, né. Então, isso aí já é essa previsão que existe, né, da Organização Mundial da Saúde, é que essas práticas elas sejam incorporadas no sistema. Então, a medicalização que tu estavas comentando, né, ele é um problema que também surgiu com uma coisa boa, que foi a expansão da saúde da família aqui no Brasil, na atenção primária, e isso expandiu o acesso à saúde para muita gente, mas também passa a expandir o acesso a uma série de tratamentos e de procedimentos e que não necessariamente aquilo as pessoas precisam e acabam, muitas vezes, o médico, naquele modelo assim mais biomédico, médico-cêntrico, né? Quando você trabalha numa cidade do interior e você não tem opção, as opções que você tem, ou você vai indicar um medicamento, ou você vai encaminhar para um especialista, não é? Ou você vai encaminhar para um fisioterapeuta, alguma coisa assim nesse sentido, mas quando você não tem opção, fica muito limitado, muito restrito, né? Então as PICs vêm com essa força assim das práticas integrativas, não só para a saúde mental, como também para as dores, né? Principalmente ela foi ganhando força aí e cada vez vai ganhando mais adeptos, né? Eu na minha experiência no hospital universitário, quando fiz a residência lá, o nosso serviço trabalhava bastante com pareceres, então os outros serviços nos chamavam para auxiliar pacientes que tinham alguns sintomas assim difíceis de ser manejados, às vezes pessoas que estavam tomando opioides em doses altas não manejavam a dor, aí chamavam a gente da acupuntura lá, né? E a gente conseguiu, assim, a minha experiência, eu vi vários tratamentos que a gente conseguiu aumentar, assim, melhorar, qualificar e
e fazer com que a pessoa tivesse alta mais rápido, né, ajudar a resolver as coisas mesmo. Porque a gente tem uma pegada diferente, né, quando chega o médico, às vezes o médico já está atarefado, um monte de paciente para ver, e a gente dá aquela atenção qualificada, cria aquele vínculo, faz aquela escutativa que a gente conhece e sabe que as PICs têm, e que a acupuntura incorporou, teve como herança a medicina chinesa. Hoje em dia a gente já tem, como eu falei, já tem a acupuntura médica ocidental, mas ainda assim a maioria dos acupunturistas, nenhum deles prescinde da medicina chinesa para poder compreender melhor, poder acessar e conversar melhor com o seu paciente, né? Então, as PICs, assim, qualquer ambiente de saúde, ela só tem a acrescentar, a dar qualidade, a trazer bem-estar, assim, a trazer essa relação mais próxima, né, do profissional de saúde com o paciente, né. Se a gente pensar, um hospital é um local, assim, que pode ser traumatizante, porque ele é uma ruptura do convívio daquela pessoa. Então, é uma ruptura do princípio de sociabilização, que é uma coisa muito importante para o ser humano, né? E então, quando você oferece as PICs, você tem essa possibilidade da pessoa ter essa sociabilização, manter assim, a identidade dela, né? Então, ela está sendo observada por alguém que está considerando ela por inteiro, que está considerando ela como uma pessoa igual. Então, isso já cria uma grande diferença na disposição anímica, e isso vai repercutir assim, na diminuição de transtornos de depressão, de ansiedade, e vai ajudar a manejar todos aqueles sentimentos que podem vir de uma internação ou de um procedimento que a pessoa tenha que se submeter. Legal você falar sobre isso aí. Só para dar um exemplo assim e a gente enriquecer um pouco esse bate-papo, o cara aí estava falando aí a questão da medicalização. Essa semana eu estava conversando com uma profissional da saúde que está assim fazendo tratamento no hospital, né? Tá paciente lá, por causa de abuso de medicamento para dormir, né? A grande quantidade de plantões resultou em dificuldade de dormir. Ela começou a tomar Zolpidem para dormir e desenvolveu um vício, né? Com essa medicalização. E aí, para ela conseguir, assim, dentro desse paradigma, desse modelo biomédico, né, atual, ela, para parar de tomar um remédio, ela teve que começar a tomar 5. Durante o tratamento psiquiátrico que ela fez, aí ela, assim, recebeu mais 5 outros remédios, né? Então, eu vejo que quando a medicina é exatamente isso aí. Quando o médico não consegue como uma estratégia terapêutica assim e segura e de baixa toxicidade, né? De baixo poder de vício, potencial de vício. Então, assim, as PICs entram assim dentro da justificativa como uma coisa segura, né? Deveria ser a primeira opção de tratamento, né? Estratégia de tratamento. Assim eu vejo. Legal. Continuando então aí, então, na nossa rodada de você, amiga Leila. Neila. Tá aberto seu microfone? Não. Tem que abrir. Vou abrir aqui. Abre o microfone. Não, é ela que abre. Ela que tem que abrir ali embaixo ali. Tem que clicar no. Isso. Opa, já vou descer. De novo. Deixou de novo. Travado. Aí. Para mim, está travando um pouco. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir nitidamente a minha voz. Mas vamos lá. Então, Derek, puxando aí já o gancho, um dos objetivos mesmo da Política Nacional de Práticas Integrativas é a profissionalização em saúde e também a própria racionalização do uso de medicamentos, né? Então, assim, a importância de se ter práticas integrativas no hospital, como todos os nossos colegas já colocou, um ponto fundamental é esse. A racionalização é do sistema também. A gente pode pensar na perspectiva mais ampla, porque quando ela foi idealizada e institucionalizada, como eu falei anteriormente, foi para toda a rede
de atenção à saúde, com ênfase na atenção primária. Mas o Brasil tem avançado na inserção na média e alta complexidade, inclusive também por referências internacionais. O Caio pode trazer também esses dados. Nos Estados Unidos, a gente tem, mesmo nos centros hospitalares de oncologia, departamentos que têm essas práticas que ajudam todo um processo. A gente tem exemplos da China, da Índia, da própria Alemanha, dos hospitais antroposóficos, que são hospitais integrativos, né, com toda uma abordagem integrada, voltada mesmo, justamente para aquilo que você colocou, aquilo que é natural, mais leve, menos invasivo, primeiro, né, a oferta, né. Então, assim, além da humanização, além do resgate, além da ampliação do da consciência do sujeito pelo seu processo, porque as práticas integrativas têm esse potencial, além de tudo, a importância como se diz, é tentar ainda introduzir o pensamento da promoção da saúde. É claro que o sujeito que já está ali, na atenção especializada, ele já está numa caminhada mais avançada, mas é que é importante esse resgate para si mesmo. Então, as práticas, do meu ponto de vista, é trazer esse resgate dentro desse setor, e não só o potencial para quem está recebendo o cuidado, mas aquele também que cuida. Como a gente percebe, existe uma grande quantidade de profissionais que se afastam pelo excesso ou pelas dificuldades da própria infraestrutura, né, por entender todo esse sistema complexo, que, inclusive, político que a gente atravessa, as restrições econômicas, então, muitos adoecem. Então, as práticas acabam também atingindo esse público, né, esses profissionais que estão no cuidado, né. Então, assim, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, se a gente for pensar enquanto normativas, né, então é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que essas práticas sejam inseridas, né, alguns países inserem já dentro do hospital, porque às vezes não tem uma política pública de saúde, não tem muita atenção primária, como a gente tem aqui muito bem desenvolvido. É uma portaria que procura não só, como se diz, fazer a racionalização em todo o sistema, mas também para trazer um pouco de... Eu estou um pouco cansada aqui, mas é humanização e integração da saúde, que eu acho que esse que é um foco muito importante, né? Integrar todo o cuidado, toda assistência, e fortalecer o sujeito, acima de tudo. Tranquilo. Eu acho que você foi muito clara. Que eu anotei aqui para o esforço aí de estar participando aqui com a gente. Tá bom, Lisa? Eu queria pôr um ponto também muito importante. Desculpa eu te cortar, Derek, mas tem um ponto muito importante. É uma solicitação que vem do controle social, que essas práticas estejam na assistência, principalmente hospitalar. Na 16ª Conferência Nacional de Saúde, no relatório final, isso consta como aprovado. A gente também tem várias recomendações do Conselho Nacional de Saúde para a adoção dessas práticas. Então, a gente tem o apoio do controle social na inserção, na implementação dessa política pública em toda a rede de atenção. Nossa, perfeito. Obrigada. Perfeito. Então, aí, meu amigo Caio, eu queria, assim, também te convidar, nesse momento aí de justificativa, poder, assim, mostrar um pouco mais o seu trabalho que está sendo lançado aí, a sua pesquisa, você explicar aí o que você tem feito, quem tem te apoiado. Conta pra gente aí, é tão interessante que eu não vou adiantar nada, quero escutar tudo de você.
Bom, acho que o primeiro ponto é dizer que, apesar do modelo biomédico ele ser um modelo insuficiente para muita coisa, ele é um modelo que soluciona muita coisa também. Então, é muito útil, né, para a gente resolver muitas condições de saúde. Por isso que a gente tem falado de uma visão integrativa, né? Existe uma visão onde a gente consegue combinar isso que o Daniel falou de paradigma vitalista, que nada mais é do que do ponto de vista da complexidade e de uma visão mais ampliada, os vários elementos que compõem um processo de reequilíbrio individual, né? Então, apesar da gente ter, às vezes, regras gerais para o tratamento de uma determinada doença, as pessoas reagem de forma individualizada. E cada indivíduo tem em si os seus próprios recursos de reequilíbrio, né? Então, a gente está agora no momento de pandemia, cujo o momento nos faz pensar que um dos únicos recursos que a gente tem como indivíduo, além de se isolar e tomar as medidas de precaução de contágio em relação ao vírus, é cuidar da própria saúde, melhorar a função imunológica, ter um equilíbrio emocional, uma atividade física, uma alimentação balanceada. E tudo isso é uma forma de você aumentar a vitalidade do organismo, né? E o que gera vitalidade para um organismo pode não ser o que gera para outro, né? É um processo individualizado, então, postulando vitalidade como uma espécie de centro de um processo terapêutico. Então, meu foco não é sumir com a dor. Meu foco, às vezes, numa medicina vitalista, a dor diminuir é secundário a um processo de melhorar a capacidade de adaptação e de resposta desse ser vivo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente falar, que isso é a ideia do vitalismo, né? Então, o integrativo é a fusão dessas duas coisas, né? Então, até onde vai cada um, até onde vai o modelo de controle do sintoma e até onde a gente não tem recursos, vai precisar explorar novos recursos, né? Então, eu queria começar a minha fala trazendo isso. Segundo ponto que a Neila até mencionou, a maior parte das práticas integrativas no mundo, né, fora do Brasil, elas estão na atenção terciária, elas estão em hospitais. Aqui no Brasil, por uma trajetória muito diferente da grande maioria dos países, a gente desenvolveu um peso muito maior na atenção primária, o que é ótimo, mas a gente tem um crescimento muito grande ainda para implementar a atenção terciária. Tem ótimos exemplos, a gente poderia falar, inclusive tem um trabalho aqui no IPQ, em São Paulo, com saúde mental e práticas integrativas, muito lindo, que eu conheço de perto, existe há mais de 20 anos, eles fazem um trabalho excelente, o grupo do Oswaldo Takeda, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e usando muitas práticas integrativas, acupuntura, aromaterapia, né, como recursos, né, de transformação para esse indivíduo. Então, tem toda uma complexidade, né, ou seja, uma rede de fatores, uma teia de fatores que compõe o processo de saúde e doença, e muitas dessas práticas integrativas, especialmente os sistemas médicos complexos, né, que são as racionalidades, como a medicina chinesa, o Ayurveda, a própria naturologia, a naturopatia como sistema, né, terapêutico, elas vão olhar para esse processo de adoecimento a partir de uma outra lógica que não é só um mecanismo de ação biológico. Ela extrapola isso do ponto de vista da complexidade, falando de várias dimensões, e aí tem muito pano para manga para conversar. Mas eu não vim aqui para falar especificamente disso, só queria contextualizar o porquê que a gente está falando disso. Porque é necessário que a gente, como ciência, avance testando outras possibilidades, tanto de forma de estrutura de racional para um processo terapêutico, quanto de modelos de eficácia e efetividade, dentro do modelo convencional, ensaio clínico randomizado, controlado normal. Legal. O Ministério da Saúde, né, ele fez uma encomenda para o consórcio acadêmico, que é uma rede de universidades, né, e de pesquisadores,
e a gente utilizou uma metodologia, uma variação de uma metodologia chamada 3IE, que é uma metodologia que faz mapas de evidência, sintetizando revisões sistemáticas e organizando elas dentro de uma forma de visualização, né, um mapa visual, que nos permite enxergar com facilidade o que existe de evidência para quê, né? Então, a gente produziu 9 mapas inicialmente, né? Então são os 9 primeiros. É o trabalho mais abrangente feito da área no mundo, né? Não tem nenhum mapeamento tão grande quanto esse, e ele está só no começo. Vão vir vários outros mapas nos próximos meses, nos próximos anos, muita síntese de evidência, guidelines baseados em evidência científica, a partir desse trabalho de síntese das práticas, né? Eu queria mostrar para vocês um dos mapas, e depois vou deixar os links para quem quiser acessar. Eles estão todos no portal Biblioteca Virtual em Saúde da OPAS, né, porque é um trabalho em parceria do consórcio com a OPAS e o Ministério da Saúde, né? Então os pesquisadores todos trabalharam nesse projeto, né, de várias universidades do Brasil inteiro, cada um especializado em uma das técnicas que foram solicitadas, e agora tem um trabalho posterior que é de tradução do conhecimento que foi levantado nesses mapas para o público em geral. Então vai ter um núcleo que vai trabalhar nessa tradução do conhecimento pelos próximos 2 anos, que também é um trabalho apoiado pelo Ministério da Saúde, OPAS e outros stakeholders aí. Então, eu queria só mostrar, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui, deixa eu ver. Share screen, lá embaixo. Compartilhar a tela, o share screen está ali abaixo do... Perfeito. Vendo aqui o mapa. Ainda não veio. Ok. Aí, pronto. Tá subindo. Deixa eu botar aqui. Deu? Vai entrar agora, Caio. Tá só dando download aqui, pronto. O mapa de evidências, ele normalmente ele parte do nível mais alto que eu tenho de evidência para alguma coisa. Esse é o mapa de meditação. Ele saiu hoje, né? Ele acabou de sair do forno, então ele está bem recente, né? Então ele aqui do lado tem as intervenções, né? As técnicas de meditação. E aqui em cima, peraí que está um pouco devagar aqui a rede, eu tenho os desfechos clínicos que foram organizados por categorias. Então, aqui tem ansiedade, depressão, algumas doenças específicas, esquizofrenia, né? E aí vai. Eu tenho muitas condições de saúde, ou sintomas, ou indicadores metabólicos, e cada bolinha dessa é um estudo ou um conjunto de estudos de revisão sistemática. A cor da bolinha seria a qualidade do estudo, se é um estudo de alta, média ou baixa qualidade. Existem escalas, né, que a gente usa para avaliar. A gente usou um instrumento chamado ANSTAR 2, que é um instrumento que avalia a qualidade de uma revisão sistemática. E esse mapa aqui tem 191 revisões do mundo inteiro. É um trabalho bem amplo, com muitos resultados. Então, fica fácil para um gestor olhar, por exemplo, uma condição, o que tem para desordem bipolar, que técnica de meditação já foi testada, tem segurança para utilizar aqui no meu serviço. O que tem para transtorno de ansiedade, estresse, qualidade do sono, para usar dentro de condições ligadas ao ambiente de trabalho, e por aí vai, né? Então, para mostrar um dos mapas, existem vários, né? E é hora da gente dar o que a gente está fazendo e trazer também uma maior potência de transformação desses materiais em políticas públicas, que eu acho que é esse
essa é a principal função desse tipo de mapeamento, né? E tem muita coisa de saúde mental. Legal. Tá bom, assim, então, encerrando, assim, esse primeiro bloco, onde a gente justificou e viu a importância, né, dos estudos e a sistematização das PICs, eu gostaria de abordar um tema agora que faz necessário, que até a Neivinha pode começar falando nesse segundo bloco, que é a questão das políticas públicas. Qual o caminho, o que tem de incentivo, o que tem de lei, o que tem de diretriz, os tipos de incentivo, né, que a gente vem recebendo aí da OMS, enfim, se puder discorrer um... Deixa aberto para todo mundo. Isso, e depois que a Neila falar, a gente vai chegar nesse mesmo metodologia, né, cada um fala um pouquinho, quem tem para falar mais, fala mais tempo, quem quiser só complementar o que o colega está dizendo. Quiser interromper o colega. Se quiser também fazer um parêntese durante a fala do colega, também está liberado. Bom, então, eu acho que a gente começa pelo OMS, lá desde já uma ata, nos anos 70, né, que orienta os países membros a inserirem essas abordagens, né, para o OMS chamado de medicina tradicional complementar, naquela época alternativa, hoje já esse termo não é mais usado, já adotou o termo integrativo, né. Então, a OMS emitiu vários documentos orientadores, observando sempre os quesitos de segurança, eficácia, qualidade, o uso racional e o acesso, né? Então, o último documento emitido foi a estratégia da OMS, que termina de 2014 a 2023, né? E esse documento tem sido bastante utilizado pelo Brasil para não só para a institucionalização, mas também a ampliação da própria política, né? Então, com a criação do SUS, dos movimentos populares, da 8ª conferência, né, as práticas integrativas também entraram como uma forma de cuidado. E desde então, os grupos foram se reunindo e conseguiram formular uma política pública que foi institucionalizada em 2006. É a nossa portaria 971. Essa portaria 971, inicialmente, ela começou com 5 práticas, que na época tinha-se, né, um conhecimento de que elas estavam sendo utilizadas na própria assistência. Então, era acupuntura, homeopatia, plantas medicinais, termalismo e a antroposofia, que entrou enquanto observatório, junto com a termalismo. E de lá para cá, essa portaria, essa política pública, ela sofreu alteração do ponto de vista de agregar novas práticas que estavam sendo ofertadas no SUS, né? Então, a gente teve uma portaria de 2017, outra de 2018, e total nós temos 29 práticas, né? Então, assim, o objetivo da PNPIC, né, dessa portaria, justamente é para favorecer, né, contribuir com a resolutividade do sistema, né, ampliar o acesso, humanizar, sempre olhando a questão da qualidade, da eficácia, da eficiência, da segurança no uso, né, como eu falei para vocês, ela tem um potencial, né, dentro do SUS, em termos de universalidade, integralidade, equidade, participação social, as práticas integrativas têm um potencial muito grande de fortalecer, de enriquecer esses princípios do SUS, né? Então, são
essa política, ela nos traz uma possibilidade de organização enquanto oferta, e ela pede que os estados, municípios implementem. Enquanto política nacional, ela tem essas diretrizes, mas o município tem a sua autonomia, o estado também, né? Então, cada município, ele pode criar sua própria política municipal de práticas integrativas com base nas suas experiências locais, né? E quando a gente fala na oferta de uma política pública, a gente pensa em toda a rede de atenção à saúde. O estado também. Então, alguns estados brasileiros já têm uma política distrital institucionalizada. Então, o que a gente vem hoje mobilizando é justamente isso, né? A Câmara dos Vereadores ou uma Assembleia Legislativa para que se criem essas frentes parlamentares que vão aprovar esses planos, né? Que vão vir do controle social. Então, seus conselhos municipais precisam discutir práticas integrativas, precisam discutir os benefícios, precisa conhecer, ouvir na população que é assistida com essas práticas, né, para que você consiga construir uma política municipal que venha a ser aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pelo prefeito. Então, assim, o que a gente tem de legislação não tem uma lei ainda específica que diz que é obrigatório ter práticas integrativas. Existe um projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional, foi aprovado por unanimidade na Seguridade Social e Família, que foi a primeira comissão, agora ele está na Comissão de Tributação e Finanças, para ver o mérito do impacto orçamentário. Mas, como a gente sabe, a PNPIC, ela não tem um recurso indutor, como outras políticas, e também já houve mudanças com relação ao financiamento, né, após da EC 95. Mas a PNPIC se utiliza mesmo do financiamento da atenção básica, do PAB, que a gente fala, do piso da atenção básica, e, na verdade, acaba sendo o profissional que oferta com, às vezes, normativas de que ele pode aplicar práticas integrativas, ou ele aplica por a autorização dos seus secretários. Então, assim, a gente tem digamos assim, um trabalho de identificar como essas práticas estão sendo ofertadas, mas não há um recurso indutor. Isso é um grande desafio, uma grande discussão atualmente é justamente isso, né? O custo-benefício de uma prática integrativa. Sabe-se que uma prática integrativa custa muito, muito, muito pouco, com os dados do Observatório Nacional de Práticas Integrativas, em relação a outras abordagens biomédicas. E o custo-benefício é justamente por partir do ponto da promoção, de você ter o uso desse recurso, pode ser direcionado para outras ações. Um exemplo que a gente sempre costuma dizer é quando uma pessoa que é diabética e que vai sempre no posto de saúde fazer curativos todos os dias, porque aquela ferida não cicatriza, e a gente tem vários relatos de médicos de comunidade vendo grandes benefícios de plantas medicinais utilizadas para favorecer essa cicatrização, e o dinheiro de gás da própria equipe que está ali direcionado todos os dias para aquele paciente, para aquele usuário, é utilizado para outras ações em saúde. Então, assim, a gente está numa fase em que a gente está realmente coletando e organizando as informações. Como eu disse, não é uma lei ainda, mas a gente tem uma perspectiva. Oi? Muita luta pela frente ainda, né? Muita luta pela frente, mas a gente tem o controle social, a gente tem uma comissão nacional, a gente, dentro do Conselho Nacional de Saúde, a gente tem uma comissão intersetorial de promoção e proteção em práticas integrativas. Esta comissão tem sido bastante atuante ultimamente, trazendo recomendações, inclusive, tem uma recomendação justamente das PICs para essa época do Covid, né? Então, assim,
a gente tem uma comissão, a gente tem um controle social que está muito interessado em que essa política pública se firme, seja aceita e cresça do ponto de vista do acesso e da sensibilização. Então, é isso. O pessoal aqui do Instituto está perguntando, assim, em instituição de saúde mental, como as práticas têm sido aplicadas? Algum de vocês tem, assim, uma noção? Posso comentar a própria Conferência Nacional de Saúde, a própria Conferência Nacional de Saúde, a última, 16ª, tem várias recomendações, várias propostas foram aprovadas de PIX para a saúde mental, porque se tem tido bons resultados. Isso vem da comunidade, dos próprios profissionais de saúde e do próprio gestão. Então, a gente vê que ela é promissora nessa área. Certo. O interessante das práticas integrativas no campo da saúde mental, que foi perguntado, é que dá para fazer práticas integrativas complementares no âmbito da saúde mental, tanto nos CAPs, né? A gente tem a experiência aqui na Unisul, de fazer os estágios nos CAPs, como também nos hospitais psiquiátricos. E elas têm desde aquelas... É um universo muito amplo, já acabo respondendo a Ellen, né? A gente tem práticas integrativas que podem ser feitas no âmbito coletivo e no âmbito individual. Então, por exemplo, dentro de uma instituição de saúde mental, a gente pode ter um momento de utilizar da arte terapia, da música, da dança, né, dos tipos de dança, dos recursos expressivos, da própria atividade corporal, como, por exemplo, yoga, tai chi. Então, as práticas podem ser utilizadas no âmbito coletivo, quanto também no âmbito individual, né? Na consulta individual, por exemplo, fazer uma auriculoterapia, que é interessante para o paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico pode ficar sentado e não demora tanto, ele não precisa ficar deitado por um longo período, ele fica ali sentado, recebendo aquela prática. Pode ter, por exemplo, a utilização da aromaterapia para usar ao longo do dia, dos florais de bar, de chás, das 29 práticas, dá para elencar diversas modalidades, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, para ser utilizado no âmbito da saúde mental. Então, por exemplo, só a musicoterapia, que eu dei o exemplo, que é uma faculdade no Brasil, a gente tem profissionais concursados e contratados que trabalham nessas instituições, né? Quem dirá as outras 28 práticas que também poderíamos citar. Então, elas podem ser usadas nas diversas condições, seja mais aguda ou crônicas, no âmbito tanto coletivo quanto individual, quanto em questões mais brandas, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, depressão leve, quanto também numa depressão mais grave, por exemplo, em algum transtorno, como na esquizofrenia, também pode ser utilizada. A gente tem ensaio clínico de acupuntura para, por exemplo, para transtorno bipolar, para esquizofrenia, dentre as outras práticas. Então, acho que eu dei uma resumida assim, mas acho que os colegas podem contribuir um pouco mais. Bom, terapia comunitária. Desculpa, doutor, por favor. Na verdade. Pode falar que a terapia comunitária é legal. Esquecido, uma das mais usadas. Eu ia falar da terapia comunitária integrativa, que ela é sensacional. Mas, por favor, doutor. E é uma PIC brasileira, né? Acho que cabe falar isso. Genuinamente brasileira. Aqui na rede a gente está começando a usar mais a auriculoterapia nos atendimentos individuais, né? Nos CAPs ainda não entrou muito as PICs, eu acho que a gente tem de se direcionado um pouco mais para a atenção primária, mas os CAPs eu já vejo assim, uma demanda, assim, já começaram a fazer esses cursos, como a gente promoveu da auriculoterapia, então eu acredito que é uma questão de tempo, vai chegar também. E o que a gente utiliza bastante também são grupos, né?
nas unidades de atenção básica, né? E que ali tem alguns grupos de saúde mental, assim, específico para quem tem depressão, para quem tem ansiedade. Então, ou ela pode estar fazendo uma prática corporal, ou pode estar fazendo um grupo de acupuntura também. Isso depende, cada centro de saúde organiza a PIC conforme a demanda e conforme a organização do serviço também, né? E o que chama bastante atenção, tem uma educadora física, a Priscila, que é pesquisadora, ela fez uma pesquisa aqui sobre as práticas corporais, visitou alguns grupos aqui da cidade, e foi dado muito destaque assim nas falas, é um trabalho qualitativo bem bacana, né? E que ali as próprias participantes dos cursos é quem falavam, dos cursos não, das práticas, né? Tem aquela prática semanal de Qigong ou de Yoga, né? Então ali estava bastante enfatizado assim a questão, como elas haviam vencido os sintomas depressivos e sintomas de ansiedade através do convívio do grupo e através das práticas que ali eram colocadas pelas educadoras físicas. Então, eu acho que isso aí é um potencial muito grande que tem ainda para ser explorado mesmo. Legal. E você, grande cara? Desculpa, eu só queria complementar com aquela questão do financiamento, de que tem outras formas de financiamento, mas nenhuma específica para PIC. Isso aí também é uma coisa. A única coisa é que na média complexidade é pago acupuntura e homeopatia, e tem um financiamento para atividades de educação e permanência em saúde, que no caso, se algum gestor quiser investir em formação dos seus profissionais de saúde dentro da área de PICs, isso existe também. E também a parte da farmácia viva e da fitoterapia também tem alguns editais, embora eu acho que isso esteja um pouco parado ultimamente, não sei como é que está agora, eu só queria complementar isso. Perfeita complementação. Muito bom. E aí, cara? Eu comentei um pouquinho, né, do trabalho que tem em São Paulo, de um hospital que faz, um psiquiátrico, né, do IPQ, que faz um trabalho com práticas integrativas. E eles têm um protocolo de tratamento bem amplo, que envolve desde acupuntura até óleos essenciais, como inalação. A gente tem evidência para óleos essenciais e algumas questões, por exemplo, como ansiedade, depressão, e alguns indicadores metabólicos também, né? A gente sabe que os óleos voláteis, eles são facilmente absorvidos pelo corpo e tem um efeito bem interessante, né? Tem inclusive um trabalho sobre isso no site do consórcio, na seção lá de um material feito para a Covid, mas uma revisão sobre óleos essenciais. Então, é bem interessante também olhar sobre isso. E tem muitas práticas dentro da abordagem mente-corpo, né? As técnicas de meditação, as práticas corporais, elas são muito úteis para a saúde mental e elas são largamente estudadas. Tem muito estudo de revisão sobre indicadores de saúde mental e práticas integrativas, especialmente as práticas corporais da medicina chinesa. A gente tem muita coisa de meditação, das várias técnicas de meditação, então é um pacote grande de recursos que pode ser individualizado e pensado para cada tipo de paciente, para cada recorte, né? Eu mesmo trabalhei muito tempo em Embu das Artes, que é um município aqui próximo de São Paulo, e a gente fez uma capacitação para a rede toda, um treinamento de meditação para formar multiplicadores. Uma das professoras formadas era uma psicóloga que fez um trabalho no CAPS, e ela fazia meditação com pacientes graves, e era, assim, emocionante ver o desfecho do grupo. Isso não virou nenhuma pesquisa, né? A gente sabe quem está na ponta dificilmente estrutura as coisas e tem recurso para transformar o dado em dado clínico, mas eu pude acompanhar esse grupo durante um tempo e foi muito importante, foi muito bonito ver o quão transformador é uma prática simples de respiração, de manejo da ação, para um grupo de pacientes que estavam com um manejo medicamentoso e não tinha nenhum recurso além daquilo. Então, foi bem interessante ver esse resultado. Então, tem muita coisa, é só pesquisar e individualizar e montar uma estratégia para cada
pessoa e para cada tipo de condição que a gente está vivendo, cada serviço vive, né? Vamos pensar assim. Eu queria complementar uma coisa com um exemplo do Distrito Federal, se o Derek me permitir, bem brevemente. Tá bom. A gente tem um exemplo lindo do Distrito Federal. Observou-se que existia um quadro de saúde mental muito grande em crianças de 7 a 13 anos, né? E uma escola relatava muito a mutilação e suicídio de alunos do 5º ao 9º ano. E essas escolas, que são públicas, eram apoiadas por algumas unidades básicas aqui do plano da cidade satélite. E a terapia comunitária integrativa, ela entrou na escola, ela capacitou os professores, e ela reergueu a autoestima desses alunos. Então, assim, as práticas, elas transcenderam a caixinha da saúde, e hoje elas são uma grande aliada, principalmente no campo da educação, na formação básica das crianças. Então, eu presenciei junto, na época, com o secretário de Educação, o Rafael, do Distrito Federal, uma criança de 7 anos, que começou a frequentar as rodas de terapia comunitária integrativa, dizer que não se cortava mais, porque ela conseguia ser ouvida. Então, era uma região, essa cidade satélite, era uma região de vulnerabilidade social, e onde as crianças realmente crescem sem ter esse amparo, né? Muitas vezes sofrem abusos de violência e não tem para onde recorrer. Então, assim, a estratégia foi não esperar que essas crianças se tornassem pacientes da unidade básica, até porque muitas não vão. Então, ela entrou com outras práticas, como reiki, aurículo, terapia comunitária integrativa, automassagem, entrou para a escola. E hoje a gente tem uma normativa para todas as escolas ter práticas integrativas. Então, eu acho que, para nós hoje, dentro dessa perspectiva do quadro de saúde mental, a gente tem um grande potencial, mas para além da caixinha também da saúde. Eu queria só colocar essa evidência. Então, assim, só para a gente finalizar esse segundo bloco da nossa conversa, e não deixando de responder a pergunta do Gilmar Pereira, existe alguma certificação ou reconhecimento dessas práticas pelo SUS ou Ministério da Saúde? Aí, se alguém pudesse, de forma sucinta, a gente responder isso, para a gente não extrapolar tanto tempo e partir para o momento final da nossa conversa. Zilmar, acho que vou resumir assim, a OMS prega que os produtos, as práticas e os profissionais... Viu? Oi? Zilmar é o pai do Derek, viu? Então a OMS prega que deve-se regulamentar as práticas, os profissionais e os produtos. O Ministério da Saúde, ele tem essa portaria para regulamentar as práticas, mas como a Neila disse, é uma portaria, não é uma lei, né? A regulamentação de produtos é pela vigilância sanitária. A gente caminha meio lentamente comparado a outros países, né? E o profissional, não existe uma certa regulamentação assim. Quem faz a regulamentação são os conselhos, e os conselhos só regulamentam aqueles praticantes do seu próprio conselho. Então, a formação hoje é algo muito discutido, né? Em qual nível deve ocorrer. Então, a gente deve prezar pela qualidade do ensino presencial nas PICs, com estágio supervisionado, nas 29. E essa formação pode ser tanto no âmbito técnico, né? A gente tem o curso técnico de massagem, a graduação, como, por exemplo, a gente tem o curso de natrologia, de musicoterapia, reconhecido pelo MEC. O Rogério comentou, no âmbito da especialização, a gente tem as residências, né? E hoje está se surgindo muitas pós-graduações online de PICs, que na verdade, é um pupurri de PICs, que para mim, na minha opinião, ela é mais
informativa do que formativa. E no âmbito da formação, no Brasil ainda, a gente não tem, por exemplo, um mestrado e doutorado em PIX, né? Então, no âmbito da formação, a gente precisa avançar bastante, e eu dei alguns exemplos, né, que a gente precisa regulamentar ainda, isso porque o que a gente tem nas PICs é muito curso livre, né? Então, eu fiz um curso livre de alguma PIC, eu posso trabalhar com ela? Então, vai depender o que o seu conselho diz, né, sobre aquilo, se o conselho profissional regulamenta, né, ou se não é uma prática, se é um profissional que não tem conselho. Então, acho que eu tentei resumir, mas acabei falando demais. Não sei se os colegas querem complementar. É isso. Acho que só tem um complemento que eu acho que, nesse sentido da certificação, existem algumas certificações hospitalares, por exemplo, que vão exigir do hospital um recurso integrativo, recurso de cuidado integrativo como um valor para a certificação, né? Então, tem alguns hospitais que estão iniciando esse tipo de certificação internacional. Tem a Plantry, por exemplo, e o Einstein, por exemplo, é um hospital que tem esse tipo de certificação, e por isso tem um serviço de saúde integrativa, Oswaldo Cruz, né? A gente tem alguns exemplos. Legal. Muito legal. Então, assim, aproveitando esse momento onde a questão da saúde está evidenciada, né? Vivemos aí, a gente sabe que as políticas públicas basicamente assim, vive de apagar incêndio, e o incêndio da vez é a saúde, essa questão de pandemia. No bloco passado eu explorei mais a Neila, e eu acredito que nesse bloco eu vou conseguir explorar bastante assim a presença do Dr. Rogério, do Daniel, do Caio, porque recentemente o Dr. Rogério lançou, junto com a Prefeitura de Florianópolis, um caderno de PIC para Covid, para esse momento de pandemia. Também saiu na Folha uma reportagem falando que, durante essa pandemia, a procura pela psiquiatria, pelo serviço de saúde mental aumentou muito. E aí eu já faço um gancho para o Daniel, que vem nas suas redes sociais fazendo todo um trabalho de trabalhar com as pessoas, né, de vivenciar esse momento aí. E o Caio, que junto com o consórcio onde ele trabalha, com apoio da OMS e outros órgãos internacionais, lançou um caderno também, algum parecer sobre as PICs e a Covid e essa pandemia. Então, vamos falar brevemente sobre isso, começando aí pelo Dr. Rogério, depois o Caio, e encerrando aí com o Daniel e a Neila, se ela quiser também acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, então esse material que circulou aí, a gente até ficou surpreso que ele circulou o Brasil inteiro, a gente recebeu comentário de pessoas lá do Acre, do Pará, dizendo que tinham visto o material. A gente não esperava tanto, na verdade foi uma questão que a gente teve, que quando chegou a pandemia, aqui em março, fechou tudo, e aí tinham esses grupos de prática corporal, eu mesmo tive que fechar o ambulatório de acupuntura lá na policlínica onde eu trabalho e tal, a gente teve que se deslocar para atender outros locais, e agora, e a gente, e agora, como é que a gente faz, né? Justo nesse momento que as pessoas estão em casa, que tem toda uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise política, assim, o mundo parece em efervescência, né? E a gente percebe, eu mesmo, além de fazer esse trabalho, aí eu fui deslocado para uma unidade de emergência, mas isso é uma coisa que eu também estou acostumado a fazer, trabalhar em UPA, né? E eu, atendendo lá, eu vi como aumentou, assim, a quantidade de gente com depressão, com ansiedade, gente que tentando se matar,
Então, eu vendo assim que a gente se conversou, o pessoal lá da CEPIC, disse o que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que as PICs ajudam bastante e tem uma parcela da nossa clientela, dos nossos usuários, que dependem disso, que estão ali se beneficiando daquilo. Então a gente resolveu se reunir e fazer esse material que fosse fácil assim para a maioria das pessoas. A gente foi recolhendo e, para minha surpresa, a gente foi pesquisando e vendo que já tinha alguns trabalhos, algumas questões assim de evidência já que veio da China em relação às práticas corporais, em relação à acupuntura, pontos de acupuntura que podem ser utilizados. E então a gente começou a compilar. Basicamente a gente fez só aquelas PICs que a gente tinha aqui na rede, né? Depois foi chegando mais coisas. Agora a gente acrescentou uma parte de medicina indígena, uma parte de arte-terapia nesse material, e a nossa ideia é que justamente assim a gente poder manter esse nosso vínculo e dizer para as pessoas que a gente continua ali, que a gente continua preocupado com eles, e nesse tempo de pandemia o que a gente quer viralizar é o autocuidado, que as pessoas tenham aquele momento para que possam respirar. Hoje, mais do que nunca, é o momento que a gente precisa estar calmo, a gente precisa estar tranquilo, a gente precisa estar centrado, a gente precisa, por exemplo, higienizar a mão antes de tocar no lugar, higienizar a mão depois, tem que ter muita atenção, sair com a máscara, manter a distância, então, tem que ter muita calma, muita atenção também para não entrar em provocações e coisas que têm vindo junto com toda essa crise. Então, nesse momento, a gente lançou esse material com essa esperança, assim, de que a gente pudesse ajudar o pessoal, que as pessoas pudessem em casa estar praticando uma yoga, estar fazendo uma meditação, ou simplesmente entrando em contato com a sua respiração, né? Procurando ter um momento assim, de autocuidado, de cuidar de si. Né? Basicamente é isso. Até a gente não pretende substituir o valor do terapeuta, a gente sabe que as PICs é muito vínculo, né? Mas a gente acha que nosso trabalho ele é muito de multiplicar essa questão assim, dele ser empoderador, né? De multiplicar esse autocuidado, de multiplicar que as pessoas comecem a ter atenção, comecem a reverter essa máquina assim, de só trabalhar e de viver só para apagando incêndio na vida, como diz o Derek. Né? Então é isso, eu acho que as PICs têm muito a contribuir nesse sentido. Aí, depois aí, se o senhor quiser compartilhar o link, a gente vai tentar disponibilizar também o link da sua cartilha aí nas redes sociais do hospital, tá bom? Tá legal, já vou passar agora. Perfeito. Então, bora lá, Caio? Bora. Então, gente, nesse sentido também, o consórcio fez um trabalho de levantamento rápido, uma revisão rápida de evidências, né, de todos os recursos que poderiam ser úteis durante um momento de pandemia da Covid-19. É um vírus pouco estudado, né, então o SARS-CoV-2 é um vírus que tem pouquíssimos estudos específicos para ele, seja com uma abordagem bioquímica convencional, seja com qualquer outro recurso integrativo. Então, de qualquer forma, a gente mapeou plantas e o que tivesse de evidência com o foco em atividade antiviral para vírus respiratórios em geral, recursos de manejo dos sintomas, febre, dor e outros sintomas ligados à Covid-19, e saúde mental, né, recursos de saúde mental para o momento de pandemia, né, isolamento social, transtorno de estresse, né, e depressão, e a gente sabe o quanto que esses elementos aparecem no momento de pandemia. Foi feito com um grupo de pesquisadores voluntários, né, ligados ao consórcio e à rede MTCI Américas, né, com uma parceria com a OPAS, e a gente fez uma revisão em um pouco menos de um mês, foi uma revisão rápida, onde a gente conseguiu levantar 126 estudos com alguma utilidade para esse momento da pandemia, tanto no manejo de sintomas como de saúde mental, e as plantas com atividade antiviral, elas servem muito para nortear novas pesquisas. Então, um exemplo foi uma fórmula chinesa que apareceu no nosso mapa,
com um nível de evidência mais baixo, e recentemente acabou de sair um estudo muito maior, mostrando um manejo sintomático muito bom para a COVID, a partir de um ensaio clínico maior. Então, isso já tinha aparecido no mapa, e a ciência logo em seguida mostrou um estudo mais robusto, né? E muita gente, um pesquisador pode, por exemplo, a partir do mapeamento, fazer um ensaio clínico, um teste, e isso ir norteando novas abordagens políticas, ou então compor um conjunto de recursos integrativos para o manejo sintomático e para a saúde mental durante o momento de pandemia, né? Então, esse material gerou uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde para as práticas integrativas no momento da pandemia, e isso está agora, assim, sendo amplamente divulgado um pouco por causa da recomendação. Tem até matérias sensacionalistas e meio negativas também, por conta disso, que acabaram de sair, como tudo, né? Então, a gente também precisa aprender a responder às coisas, né? O mapa ele foi feito com rigor científico, ele foi feito com esse cuidado, e as generalizações a gente precisa sempre ponderar, né? Dentro da ciência a gente precisa entender até que ponto a gente aplica cada um dos graus de evidência e vai construindo esse aprofundamento ao longo do tempo, né? Mas tem muita coisa que dá para utilizar no momento de pandemia. Legal. Então, agora, Daniel. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que nesse momento de epidemia, nossa geração talvez não tenha vivido um momento tão estressante, que gera diversas reações, né? Seja por questões econômicas, seja por acompanhar esse medo do morrer, né? Do adoecer. Estima-se que 80% das pessoas vão apresentar manifestações, como, por exemplo, sintoma, pânico, e alguns grupos são mais vulneráveis do que outros, né? Muitas pessoas vão lidar com perdas, infelizmente, né? Seja perda de um ente querido, de um amigo, e existe diversas características dessa pandemia que pode agravar a nossa saúde mental, né? E várias reações, né, como eu citei, do medo, do pânico, e que isso pode, ou durante ou pós-tardiamente, desenvolver algum transtorno mental, né? Então, estima-se que as prevalências dos transtornos mentais aumentem consideravelmente. Casos de violência, a gente já percebe, relatado, de suicídio, como o Rogério comentou, né? Então, essa epidemia de grande magnitude impacta numa perturbação muito da nossa saúde mental, que vai depender da nossa capacidade intrínseca de lidar com isso. Cabe o profissional de saúde ele avaliar se isso é normal ou se já está tornando algo patológico, né? Por exemplo, o critério do tempo, do sofrimento intenso, das complicações associadas quando surge, como uma ideação suicida, se está comprometendo significativamente a vida da pessoa, e a gente pode elencar diversos transtornos que podem surgir na epidemia, né? Episódios depressivos, reações de estresse agudo, consumo excessivo de álcool e outras substâncias, luto patológico, depressão, estresse pós-traumático. Então, as PICs podem contribuir bastante nesse quadro, e principalmente no que o Rogério comentou sobre o autocuidado. Então, a gente pode estimular, utilizá-las para melhorar o autoconhecimento, o autocuidado, né? E aí até ressalto esse material que a Prefeitura de Florianópolis fez, de extrema qualidade, que elenca diversas PICs com as estratégias de cada uma, seja para, vamos dizer assim,
manter nosso sistema imunológico bom, né? Seja para atuar no aspecto da saúde mental, que é o nosso tema. Então, desde técnicas corporais, como a respiração, a meditação, o yoga, tai chi, até o uso de substâncias naturais, como própolis, plantas, óleo essencial, uma alimentação mais natural, mais integral possível, evitando alimentos que possam prejudicar nossa saúde mental, nosso sistema imunológico. Então, eu acho que essa pandemia, nós não vamos ser as mesmas pessoas depois de passar por tudo isso. Hábitos que nós introjetamos agora provavelmente serão mais duradouros, como, por exemplo, o uso da máscara, e por que não introjetar na nossa vida alguns hábitos de autocuidado que vêm das PICs, né? Então, acho que seria essa a minha contribuição. A gente pode usar as PICs para melhorar essa nossa capacidade intrínseca de enfrentar. Acho que a Fiocruz fez alguns materiais sobre lidar com a saúde mental, né? No meu Instagram, acabei postando nas minhas redes sociais algum conteúdo sobre as PICs, né? Fiz uma live mais cedo hoje sobre insônia, sobre hábitos de educação e saúde, higiene do sono e das terapias da naturologia e das PICs no geral, que podem melhorar o sono, né? No caso, nessa live que eu comentei, mas as PICs, elas podem atuar muito bem na saúde mental, né? Seja prevenindo, seja melhorando a nossa capacidade intrínseca, ou seja, tratando. Beleza. Eu, com esse time de feras aí, a gente tentou cumprir o horário, mas acabamos passando aí quase 40 minutos. Meu Deus. Assim, a presença de quem conseguiu ficar até o final e dizer assim que grande parte das pessoas que vão acabar usando desse nosso bate-papo para poder trabalhar mesmo, você sabe como os guerreiros da saúde, então muitos estão assim em plantão, hoje o hospital lá mesmo ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, então nós vamos disponibilizar esse vídeo, a gravação desse vídeo para muitas pessoas. Dizer também assim que vocês passem algum contato aí da rede social de vocês, para que a gente possa estar divulgando, se alguém quiser entrar em contato ou seguir vocês. E agradecer, assim, primeiramente ao hospital, né, por estar proporcionando esse momento ímpar, acho que tipo um grande marco dentro da saúde mental aqui no estado, e também agradecer vocês, né, por todo esse carinho aí, dedicação à saúde, e poder estar compartilhando com a gente aqui um pouquinho. Muito agradecido. Abre para cada um. Obrigado pelo convite e que bênção estar com esses profissionais que a gente tem um carinho e um respeito muito grande, né? É verdade. Pode todo mundo dar o seu tchau aí. Só agradecer aí a todos, né? Mais uma vez, foi uma alegria aí participar. E eu vou deixar só o link o nosso, a gente tem no Facebook uma página da CPIC, CPIC, que é a Comissão das Práticas Integrativas e Complementares de Florianópolis, e o e-mail é cpicpmf@gmail.com, se alguém quiser tirar alguma dúvida, conhecer um pouco mais sobre o trabalho das PICs, ou mesmo pegar alguma informação, a gente está à disposição nesses dois locais. Aí, tá bom? É muito bom, e tudo de bom para vocês aí, muita saúde, né? Vamos se cuidar, estamos à disposição aí, mais adiante a gente vai conversando mais. Obrigada Queria a todos por esse momento, foi muito produtivo. de aprendizado e de troca. Queria transmitir o meu abraço ao Derek e dizer que o hospital pode contar com toda a nossa força-tarefa, com a rede de práticas integrativas, e desejar que ele seja
um inspirador para outros hospitais adotarem também uma possibilidade aí dessa terapêutica, dessa abordagem de cuidado integrado a a outra abordagem. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês compartilhando e fico à disposição. Acessem depois o site do consórcio, vejam os recursos e os mapas de evidência que eu acho que podem contribuir bastante com a prática clínica, né, e a gestão dos serviços de práticas. Tá bom. Espero que seja a primeira de muitas. Foi agradecer aí também, assim, rapidamente a equipe técnica aí da TI do hospital, o pessoal que trabalha aí com as mídias sociais. Só a gente mesmo sabe o tanto de trabalho que deu para estar realizando tudo isso. E também agradecer aí o público, né, presente, o pessoal que veio prestigiar aí e dar calor ao nosso bate-papo, fazer pergunta, interagir. Foram muitos comentários legais aí, a receptividade parece que foi boa. E também, assim, para finalizar, vou passar o comentário final para o Dr. Jorge aqui do lado, para ele encerrar a nossa sessão. Não, sem comentários, vocês foram fantásticos, excelente a iniciativa. Não é fácil, eu sei, para quem está nessa área de terapia complementar. Geralmente são vistos como charlatões, não tem evidência científica e tudo, mas os que se dizem cheios de evidência científica não têm resolvido problemas dos outros, né? E os problemas de saúde só se acumulam. Então, alegria grande ter vocês e por inspirarem o trabalho do hospital. E realmente o que o Derek falou, a gente se encontra em outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Amém. pessoal. Valeu. Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu.